Gravando. Obrigado. Interrogatório do senhor Peterson Santos de Santana. Bom dia, mais uma vez, senhor Peterson. Bom dia. Peço a gentileza de senhor próximo ao microfone, que é a sessão plenária da instrução gravada. Não está funcionando. Bom dia. Vamos ver se é, porque às vezes não está saindo no alto-falante, mas está tendo captação aqui. Como é que está a captação? Bom dia, bom dia. Está ligado? O microfone? Tá. Está ligado, mas está muito bom. Está saindo agora. Beleza. Então, qual a idade do senhor atualmente, senhor Peterson? Hoje eu tenho 38 anos. O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Estou solteiro. Tem filhos? Tenho uma menina de 16 anos. Certo. Antes do senhor estar preso, o senhor trabalhava com o quê? Eu sou pintor profissional, especialista em design. Uhum. Atuava, era fichado no lugar ou atuava como autônomo? Eu sou autônomo. Certo. Tirava quanto, em média, assim, no mês? Os valores é relativo. Uhum. Mas em média, assim, quando o senhor conseguia serviço, como é que era? 2.000, 2.500 no mês. Dependia do serviço e do cliente. Certo. O senhor estudou Excel? Eu parei de estudar muito cedo, comecei a trabalhar muito jovem. E eu parei na sexta série. Hoje eu estou cursando o segundo grau dentro do presídio. Desde quando eu cheguei, eu comecei a estudar e hoje eu estou no segundo grau. Entendi. Está fazendo EJA lá no sistema. Isso. O senhor já respondeu algum processo criminal? Não, nunca me envolvi com nada até hoje. O senhor nasceu em que cidade? Eu nasci em Taguatinga. Aqui no DF, né? Isso. Nasci e criado aqui no DF. Eu me criei uma parte em Minas e outra parte aqui em Brasília. Morou na Bahia? Não. Morei em Minas Gerais. Certo. Nunca morou lá na Bahia? Não, nunca morei na Bahia. Certo. Bem. Então, sobre o direito de ficar em silêncio não tem nenhum problema, né, para a sua defesa. Por outro lado, o interrogatório é o momento que o senhor pode exercer a própria defesa e explicar a acusação se quiser. O senhor quer responder ou quer ficar em silêncio? Eu quero falar assim. Vamos lá. O senhor é acusado, né, de... Deixa eu ler a acusação aqui certinho para o senhor. Deixa eu entender o que o senhor é acusado. O senhor é acusado de, no dia 9 de março de 2023, por volta 10h30 da noite, em 34, conjunto 3, 97, conjunto 2, ter tentado matar a senhora Valdinei. A acusação diz que o senhor foi lá nesse endereço, porque a vítima havia manifestado o desejo de terminar o relacionamento, o senhor estava sob efeito de álcool, entrou lá na casa, disse que a vítima estava com outra pessoa, quebrou a janela da porta da cozinha, abriu a porta, puxou os cabelos da vítima, quebrou um dos dedos da mão dela, deu socos na cabeça, tapas, enforcou e ajudou no chão sobre os cacos de vidro. Segundo a acusação, o senhor afirmou: hoje eu vou beber seu sangue, vou te matar, sua vagabunda, você não vai passar de hoje. Você está com macho, está pensando que eu sou otário. Fecha aspas, entre outras ameaças. Se empurrou a vítima sobre uma torneira, quebrou o cano, começou a afogá-la nesse cano. Teria ainda pegado um carro de vidro e partido em direção à vítima. A vítima não conseguiu fugir, pulou o muro e ajudou o homicídio. Por conta disso, o senhor é acusado aqui da
tentativa de homicídio, né? Popularmente conhecido, equivocadamente, inclusive, como feminicídio. Uma tentativa de homicídio com 3 qualificadoras, né? Motivo torpe, que é um motivo repugnante, em razão do sentimento de ciúme, de posse, recurso que dificultou a defesa da vítima, ela teria sido surpreendida no interior da própria residência, desarmada, e com um emprego de meio cruel, porque teria uma tentativa de asfixia com água da torneira. Essa é a acusação que é feita contra o senhor. Essa acusação é verdadeira, não é verdadeira? Qual a sua versão para esses fatos? Vossa Excelência, essa acusação, pelo que aconteceu, ela está totalmente ao contrário. O que aconteceu nesse dia, senhor? Pode ficar à vontade de explicar com as próprias palavras. No dia 9 de março do ano passado, eu dormi na casa dela um dia antes. No próximo dia eu fui trabalhar, ela saiu com a filha dela. E no meio do caminho eu não fui trabalhar, porque eu sou pintor, a massa estava molhada, eu liguei para o meu cliente, ele mandou ir no outro dia. Como eu sou artista, canto rap e gospel, eu fui para o estúdio da Samambaia. E lá eu comecei a beber. Nesse meio período, eu fui ligar para ela para dar uma satisfação, porque eu não tinha ido trabalhar, porque eu dava muita satisfação da minha vida para ela. Nisso, ela começou a me ignorar, passando os minutos e horas, eu comecei a beber mais, mas não no intuito dela. Nisso eu esqueci. Quase de 11 horas, meio-dia mais ou menos, eu fui ligar para ela, mandou um áudio e falou que eu estava atrapalhando ela, muitas coisas que eu não gostei. E nisso eu falei besteira, sim, alguns áudios, né? Falei muita besteira, mas não no intuito de que eu estava pensando que ela estaria com alguém ou não estaria com alguém. Aí eu bebi um dia, passou o dia tranquilo. Quando deu a base de 11 horas, meu celular descarregado, eu liguei para tentar ligar para ela, estava descarregado. Eu fui até a casa dela para a gente reatar aquela discussão pelo celular, porque o marido e mulher que não brigam hoje em dia. Mas quando eu cheguei à casa dela, eu chamei, não atendeu, olhei debaixo tem uma grade enorme, olhei, chamei, não atendeu. Nisso eu pulei o muro. Quando eu pulei o muro, eu bati na porta e chamei de novo. Mas ela não me atendeu, simplesmente eu quebrei o vidro, tem um vidro na porta, eu quebrei o vidro. Quando eu quebrei o vidro, eu fiquei pressionado, porque ela estava dentro da casa. Mas por que ela não me atendeu? Nisso eu abri a porta com a mão esquerda, que tinha rasgado meu braço, estava muito sangue, jorrando sangue. Quando eu adentrei a casa dela, a gente começou a agredir um ao outro em palavras. Nisso eu dei uns 3 tapas no ombro dela. Quando eu dei uns 3 tapas no ombro dela, ela saiu correndo à minha esquerda e passou pela porta para fora. Quando ela saiu correndo, ela caiu em cima desse cano. Ela se machucou. E de longe eu vi que ela machucou, porque quando ela caiu, ela falou, ai. Quando eu cheguei perto dela, eu ia perguntar para ela o que aconteceu ali, por ela estar correndo, ela gritou de socorro. Eu mandei calar a boca, porque isso ia me incriminar, no caso, chamar a polícia. Quando ela gritou socorro, e no fundo tem um policial, do outro tem uns policiais lá na casa dela em volta. O vizinho, o terceiro vizinho de cima, chamou a polícia. Quando ela caiu na água, estava todo, né, molhado, a minha intenção foi o quê? Entrar ali na casa, pegar a chave, para desligar a água, porque a água e a luz é tudo lá de fora, do Riacho Fundo 2. Quando eu entrei a casa, que eu saí com a chave, ela já estava pulando o muro. Como ela é baixa, a grade, eles cortaram lá mal feito, cortaram e ficaram umas pontas de ferro. Quando ela passou a perna direita, eu vi a perna dela raspando no ferro. Cortou o joelho dela, abaixo do joelho. Quando ela jogou à esquerda, ela cortou o lado. Na queda eu não vi, porque eu estava do lado de dentro. Quando ela caiu, ela saiu correndo para esse vizinho. Foi quando a polícia chegou. A polícia chegou, me chamou pelo nome, Edson. Levantei as mãos, fui até eles. Tá fechado? Tá. Eu falei, eu posso pegar a chave? Fui, voltei a pegar a chave. Mas na hora, como eu tinha pegado a chave, eu não sabia mais onde estava. Eu já estava já nervoso, entendeu? Pelo que estava acontecendo. Voltei aos policiais, já estava sem camisa, porque tinha rasgado quando eu pulei a grade, né, o botão.
E os policiais perguntaram, eu posso quebrar a porta, o portão? Eu falei, sim. Foi quando eles arrebentaram o portão e eu saí com a mão para cima. Foi tudo tranquilo, me colocaram na viatura e de lá me levaram para lá. Entendi. E em algum momento o senhor falou para ela que ia matá-la, que ia beber o sangue dela, que de hoje ela não passava, fez essas ameaças para ela? Não, não falei nada disso, inclusive eu nem falei muito, entendeu? Porque eu não fui lá para isso, eu fui lá para me desculpar com ela, mas como eu tinha bebido né, uma bebida a mais, por ela, né, não ter me atendido, porque toda vez que eu chegava na casa dela, ela me atendia bem. Naquele momento ela quis me atender mal, não sei o que deu na mente dela, não sei se é por causa da diferença da nossa cidade, não sei. Só sei que eu pulei o muro e acabei fazendo essa besteira. Posteriormente, quando esse fato foi noticiado pelo delegado e posteriormente chegou ao Poder Judiciário, foram deferidas medidas protetivas em favor da Valdilene e contra o senhor. Depois, inclusive, com a fixação da tornozeleira eletrônica. Depois disso, o senhor procurou, teve contato novamente com a senhora Valdilene, ou não? Quando eu fui preso nesse dia, eu fiquei 7 dias na DPE, saí de tornozeleira, e eles falaram sim que eu tinha que manter 600 metros longe dela, não poderia ligar, nem no WhatsApp, nem Facebook, nada. Durante esse meio tempo, eu não falei com ela, não cheguei perto dela. Com 16 dias depois, pegaram policiais na casa da minha mãe, onde eu tinha chegado do serviço, estava cansado, dormindo. Eles chegaram mentindo, falando que era uma conferência lá para ver se estava lá. E eu saí para fora, eles me algemaram e falaram que tinha um mandato de feminicídio, que eu tinha matado uma mulher minha. Aí eles acusaram o senhor de feminicídio, falaram que o senhor tinha matado a mulher. Matado mulher. E quando foi ver nos computadores lá, era uma Maria da Penha, e eles não sabiam dizer se era a Maria da Penha, se era uma tentativa de feminicídio ou se era feminicídio. E me levaram para a 26ª da Samambaia, onde eles me levaram para o recanto, e do recanto me levaram para o DPE de novo, aí teve o julgamento, e eu fui para o presídio, onde estou me encontrando até hoje. E essa questão de ter, possivelmente, ela ter se contado sobre os fatos de dessa porta, o senhor falou que não, foi na hora que ela tentou saltar sobre a cerca, foi isso? Esse ano, quando eu quebrei o vidro da porta, ela estava do lado de dentro, perto da geladeira, e eu do lado de fora da porta. Quando eu abri, até eu mesmo passei em cima dos cacos de vidro e não me cortei, que eu estava descalço. Em seguida, ela correu em cima dos cacos de vidro e foi para fora. Não teve nenhum momento que eu peguei os cabelos dela, puxei, ou joguei no chão e raspei. Isso não existiu. Ok. Eu não tenho mais perguntas, doutor Márcio, doutor Justiça de perguntas. Só umas 12 questões. Eu peço, nessa noite, além do uso das drogas, perdão, do álcool, isso aqui, no seu depoimento, você tomou umas pingas, porque canta. Você fez uso de droga também? Eu não bebi porque eu canto, eu bebi porque eu estava numa gravadora e eu me emocionei com música nova. E sim, hoje usei drogas esse dia. Certo. E no seu depoimento anterior, você disse que queria voltar com ela. E de noite tomou umas pingas, porque canta. Qual foi a droga que você usou? Esse dia eu usei maconha, cocaína e pinga. A droga que foi apreendida era sua. Estava no meu bolso. Sim, com certeza era minha. No seu último depoimento, você negou, dizendo que não era sua e disse que era da vítima. A vítima era sua ou era da vítima? Era minha. Ele chegou a ser levado para a delegacia por droga antes. Eu me lembro, não.
Tem uma ocorrência aqui sua de dezembro de 2017, que teve esse pedido encaminhado para a delegacia de porte de droga, né? Não, senhor, não lembro. Aqui no depoimento que o senhor deu hoje, o senhor acrescentou já alguns pontos que o senhor não disse no último depoimento. No último depoimento, o senhor disse o seguinte: que quebrou o vidro para entrar, que ela se assustou, saiu correndo, tropeçou o cano, pulou o muro, chamou a polícia e pediu socorro. Então, não narrou aqui no seu último depoimento que o senhor teve uma discussão com ela. Essa discussão que eu estou narrando hoje. Então, eu lhe pergunto, para ficar bem enfático, qual foi a agressão física que o senhor cometeu dela nessa noite? Nesse dia, eu pulei o muro, quebrei o vidro. A única coisa que eu fiz física foi 3 tapas que eu dei no ombro dela. E parece que eu segurei na mão, mas eu não tenho muita lembrança no braço dela. A única coisa que eu fiz, questão de agressão física, foi isso. A maioria foi verbais. E esses áudios, por que o senhor mandou esses áudios para o ditado, que eu xingava de desgraça, tô indo aí, você não fala a verdade, por que você mandou esses áudios para ela? É porque, quando eu estava bebendo, eu mandei uns áudios para ela, ela estava vendo e não estava me respondendo. E nisso, eu deixei a pinga subir na cabeça e acabei xingando ela, assim, pelo WhatsApp. Só para se vai. Então, na versão do senhor, vocês estavam juntos ou separados nesse momento? A gente nunca separou. Nunca separou. Esse negócio de separar, que não, assim, nunca existiu. Mas por que o senhor disse aqui no depoimento que queria voltar para com ela? Eu não disse isso. Está escrito assim que o senhor falou aí gravado. Se eu disse voltar, não foi questão de relacionamento. Creio que eu falei voltar à casa dela, não para a casa dela ou um relacionamento. Essa é uma pergunta. Obrigado, doutor Márcio. Passo a palavra à defesa das doutoras Priscila e doutora Érica. Bom dia, senhor Peterson. Em algum momento, a senhora Valdilene caiu, mesmo de forma como possível. Nesse dia, eu não percebi que ela fosse expressada, tinha caído nos meus pés. Nesse dia, ela passou correndo por cima dos vidros para fora da casa. Então, não teve queda no sistema de brilho. Não teve nenhuma queda por cima dos vidros, porque se ela tivesse caído, ela tinha cortado as mãos, o joelho, a coxa e várias outras lesões que iriam dar. Então, a única queda que ela teve foi no canto. Foi do lado de fora, em cima desse cano, perto do portão. Estou satisfeita, sem mais perguntas, senhores. Obrigado. Senhoras e senhores jurados, tem perguntas? Ok. Finalizado o interrogatório do senhor Peterson, pode tomar assento aqui junto com a defesa, para a Comissão Militar, da senhora Jéssica de Souza Rodrigues. Bom dia mais uma vez a senhora. Novamente agradeço a presença. Senhora Jéssica, a senhora sabe que se trata dos fatos deste processo de hoje? Positivo. A senhora estava nessa ocorrência? Sim, senhor. A senhora também no GETOP, no 28º? Sim, positivo. 28º, que atende aqui a comunidade, eu acho muito isso. Na época dos fatos, eu ainda não estava dentro do julgamento. Ainda não era do GETOP, Não é. mas já era do 28º. Sim, positivo. Ok. Nessa época, a senhora trabalhava no Provide ou não? Não, senhor. Não, Era hoje? bem comum. Era bom. Ok. A senhora tem alguma relação de parentesco, amizade com o Peterson Santos Santana, que é o acusado, Negativo, senhor. e com a Valdilene de Lima? Negativo. Tá, em razão das suas afirmações, depois a senhora será compromissada. A senhora deve dizer a verdade, você não pode discutir o que souber dos tempos da lei, se não se lembrar, não souber, passa a palavra. Vamos lá, já me falou que trabalhava no 28º, ainda na época não era no GETOP, mas trabalhava já no 28º, participou da ocorrência. A senhora, o que a senhora se recorda dessa ocorrência do dia de março de 2023? Bom, vamos atentar uma ocorrência de agressão, a princípio.
A casa não foi a casa que nós fomos atender, não foi a iniciar, que o Copom passou inicialmente. Eu tive que ligar, eu era comandante nesse dia, eu tive que ligar novamente para o Copom para saber qual era de fato a casa que se tratava. Chegando na casa 7, se não me engano, a casa estava sem iluminação alguma, o hidrante da casa estava quebrado, então dava para ouvir apenas o barulho de água. Acionamos o Rotolite para que quem quisesse, quem tivesse feito a denúncia aparecesse, só que ninguém apareceu. Acionei novamente o Rotolite, foi o momento que a senhora Valdirene apareceu, ela saiu da casa de um vizinho. Eu fui falar com ela, ela falou que tinha sido agredida pelo ex-companheiro, que ele estava muito nervoso, exaltado, tinha feito uso de entorpecentes naquele dia. Como estávamos somente a dois, eu e o soldado Zavaris, liguei para o Copom e pedi apoio. O Jetão 48 compareceu ao local com 2 barcas, e depois desse dado momento, e de muita insistência para que Peterson saísse de dentro da residência, foi feito o arrombamento do portão, onde ele foi detido. Certo. A senhora se lembra quais as condições físicas, da ritmo que ela se apresentava? Sim, lembro. Os trajes, ela utilizava trajes do vizinho, ela pegou emprestado. Estava com o corte abaixo do joelho, e outro na batata, na lateral da batata, da perna. Corte esse da batata estava um pouco profundo, tanto é que eu encaminhei ela para a HRT, para ela fazer a sutura do ferimento. A casa estava com manchas de sangue, cadeira revirada, vários cacos de vidro, aparentemente da janela da porta da casa, quebrados no chão. Entendi. Ela apresentava alguma lesão no pescoço, cabeça, ou tórax? Eu não me recordo. O que me salta a memória são esses 2 cortes, um abaixo do joelho e outro na batata. E ela relatou alguma coisa que aconteceu, que foi dito, que não foi dito possivelmente pelo senhor Peterson? Ela só disse que ele estava ameaçando, dizendo que iria matá-lo naquele dia. E o senhor Peterson apresentava alguma lesão? Bom, eu não fiz a busca mesmo, então eu não sei ao certo dizer quais eram as manchas ou hematomas, possíveis hematomas que ele apresentava. Só que, como de praxe, como ele tinha feito uso de entorpecente, ele foi também conduzido à UPA do Riacho Fundo mesmo, para ver se ele estava em condições para ser conduzido para a delegacia. E a senhora sabe se ele chegou a ser conduzido? Sim, foi conduzido à UPA do Riacho Fundo 2 e, em seguida, 27ª Delegacia do Rincão das Eves. Certo. Se eu tenho mais alguma pergunta para essa instante. Não tem mais perguntas. Passo a palavra para o promotor de justiça, doutor Márcio. Sem perguntas, doutora. Passo a palavra à defesa, doutora Priscila, doutora Hélio. Bom dia. A senhora nos relatou que havia um hidrante quebrado e tinha água saindo. Sim, Foi informado como que esse hidrante quebrou, o que aconteceu com ele? eu não lembro. A senhora chegou a conversar diretamente com a vítima? Sim, o primeiro contato que me fez foi eu. Em algum momento ela chegou a relatar alguma coisa sobre água, sobre torneira ou algo semelhante? Nesse primeiro contato, não lembro se ela fez, eu não me recordo, não.
Perfeito, estou satisfeita. Muito obrigada, Silêncio. Obrigado. Pergunto aos senhores e senhoras jurados. Perguntas? Ok, finalizado o depoimento do policial Jéssica, agradeço a presença da senhora. Vamos lá. Oitiva do policial Leandro Fagin Zavalice. Bom dia mais uma vez para o senhor. Agradeço a presença. Policial Zavalice, no nosso 28º Batalhão. Obrigado. O senhor sabe que se trata esse processo aqui? Então, foi sim. Ok. E o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade com o senhor Peterson Santos de Santana? Negativo. E com a senhora Valdilene Leandro de Lima? Também não. Certo. O senhor, em razão dessas afirmações, depois o senhor será compromissado, o senhor deve ser a verdade também, não pode ser obtido o que souber, nos termos da lei. Caso não se recorde, no episódio aqui de março de 2023, caso não se recorde, não teve um problema, caso não se lembra ou não sabe. Ok? Então vamos lá. O senhor estava nessa ocorrência. O senhor se lembra se foi acionado por popular, se foi pelo Copom, como é que foi de chegar até o local? Eu me recordo, como acionado pelo Copom, ao todo, do deslocamento, e, enfim, foram uns 4 chamados. Uhum. Eles relatavam uma mulher gritando, pedidos de socorro, barulho de coisas quebrando dentro da casa, nesse sentido. Sim. Só não informavam o endereço correto, porque os vizinhos ouviam, sabiam qual casa, disseram a rua, né? A gente chegou lá na rua, teve que identificar o endereço. Quando passamos em frente a um lote com sinais de desordem, né, de perturbação da ordem pública, ali o hidrômetro estava quebrado, jorrando água por todo o lote. Era um hidrômetro. Era aqui, o registro de água. Era esse que estava quebrado, né? Estava quebrado ali, próximo a ele, uma mangueira de PVC. Sim, saíam tábuas. Saía água ali na parte, Sim. na frente da casa, né? Uhum. Ali a gente acionou os sinais sonoros luminosos da viatura, né? Só que ninguém atendeu a gente. Umas 3 ou 4 casas acima, saiu a senhora Valdirene, um vizinho, que cedeu abrigo a ela, chamando a guarnição, fomos até lá e nos relatou tudo o que tinha ocorrido. O companheiro dela havia agredido, tentado matá-la, ameaçado ela de morte, mostrou aí os ferimentos, ela possuía 2 cortes na perna, nas 2 pernas, né? Sim. Estava bastante assustada e, enfim, foi acionado ali o corpo de bombeiros para prestar o socorro à vítima e retornamos até a casa, pois ela disse que ele ainda estava lá para efetuar a prisão do autor. Sim. Chegando lá, chamamos pelo nome, ele apareceu na janela, bastante exaltado, disse que não sairia, que não poderíamos entrar lá, enfim. Para preservar até a própria integridade física dele, solicitamos apoio na rede de rádio, superioridade numérica ali para poder usar um sistema de maior potencial ofensivo. E depois, por volta de 10 policiais, ele arrumamos o portão, entramos no lote e efetuamos a prisão dele sem resistência. Ele, talvez por ver elevado número de policiais, não quis reagir. Uhum. Na busca pessoal, foi encontrado uma porção de maconha nos bolsos dele. E pela casa ele é muito sangue espalhado, cacos de vidro, coisas quebradas, né? Diversos indícios de violência ali. Ele tinha um corte nas mãos, então ele foi encaminhado à UPA para realizar um operativo ali. A senhora Valdirene foi para a BRT e, posteriormente, fomos para o 27º para o laboratório do flagrante. Certo. A Valdilene apresentava alguma lesão no pescoço, se você se recorda? Pescoço, a gente não ficou inspecionando muito, a gente recorda mais dos cortes que sangravam muito nas pernas, né? Agora, outras lesões, assim, não me recordo. Certo. E esse cano que estava quebrado? Vocês conseguiram apurar como que ele foi quebrado, em que circunstância? Ou não se recursou também, não se recorda? Não me recordo, só estava quebrado. Sim, mas era o lado de fora ou no lado de dentro desse cano? Era a residência. Após o portão, na parte de frente, na parte frontal da casa, tinha Mas na via pública? Na via pública não, dentro da casa. Dentro do lote. Após o portão, aí tinha ali um gramado, né? E depois a casa, dentro do lote. E a senhora Valdilene relatou alguma coisa sobre esse cano, que havia se quebrado?
Não me recordo. Sério. E muito bem. Ela relatou mais alguma outra coisa? Os policiais ali na hora da. Disse que ele tinha bebido, usado drogas antes de começar as agressões. Bem, Marcelo, passo a palavra para o doutor de Justiça, doutor Márcio. Obrigado. Passo a palavra à defesa, doutora Priscila, doutora Ellen. Bom dia. Bom dia. O senhor nos relatou que o senhor Peterson apresentava um corte, né? Onde era esse corte? Estava pegando em uma das mãos. Foi caminhado a UPA para realizar o curativo, mas pela exaltação dele no caminho da UPA para a delegacia, ele arrancou esse curativo. E esse corte, esse ferimento de sangrado? Então, se recorda? Mas, senhora, a equipe que apoia a gente encaminhou ele para a UPA e depois para a delegacia. A gente foi direto para a delegacia. Eu não conduzi ele. Entendi. Vi ali que a mão estava machucada e fiquei pressionando. Não conseguiu observar essa parte, né? Eu estou satisfeita, sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Os senhores e senhoras jurados, alguma pergunta? Ok. Depoimento do policial Zavalice finalizado. Agradeço mais uma vez a presença do senhor. Observando. Daremos início agora à instrução em plenário. Processo 0707-36/2023. Motivo da senhora Valdilene Leandro de Lima. Bom dia mais uma vez para a senhora, agradeço a presença. Bom dia. Senhora Valdilene, a senhora sabe que se trata esse processo aqui, faremos o julgamento hoje? Sim. Sabe, né? Sim. A senhora aqui consta como vítima. A senhora confirma? Sim. Certo. Então, em razão da qualidade de vítima, o depoimento é sempre por um compromisso legal. Mas a senhora não deveria ético de responder as perguntas de acordo com a verdade, tá bom? Vai ser assim. Vai perguntas para a senhora, depois vou passar a palavra para a justiça, depois os advogados de defesa. Vamos lá. A senhora teve um relacionamento com o senhor Peterson Santos de Santana? Sim. Quanto tempo? Quando que começou? 3 anos a gente estava junto. Já estavam juntos há 3 anos, tiveram filhos? E começou quando e terminou quando? Só se lembra? Sei que tinha 3 anos a gente junto. 44 agora em julho, então 20 para 21 a gente começou o relacionamento. E terminou com essa briga lá em março de 2023. Sim. Certo? Sim. A senhora, eu sei que é um pouco complicado, porque acaba rememorando alguns episódios desagradáveis. Mas é necessário, né, para fazer a prova do processo. Sim. Então, algumas perguntas às vezes vão parecer redundantes, mas é necessário. Eu peço a gente, a senhora contar como é que foi essa confusão, o que aconteceu lá nesse dia 10 de março de 2023. Então, já havia 3 anos que a gente vinha se relacionando. Hoje em dia, os namoros, eles parecem mais assim, um casamento, né? Então, assim, ficava muito lá em casa. Dormi mais lá em casa do que na casa dele. Nesse dia, eu tinha pedido para ele, inclusive tinha dormido lá em casa, dessa noite eu conheci outro dia. E nesse dia, nesse dia que ele fez isso de manhã,
eu tinha pedido para ele ir para casa dele, porque eu ia sair para comprar umas coisas, porque eu estava escalada para trabalhar sexta, sábado e domingo. Sim. Com isso, devido a ele, assim, ser um médio e tal, era numa quinta-feira, então ele passou o dia ali alimentando coisas que não existiam, né? Imaginando que eu tivesse com outra pessoa. Assim, eu penso que era na mente dele, devido ao que ele fez, né? Então, ele ficou contrariado, porque eu pedi para ele dormir na casa dele, porque eu ia passar o dia na rua resolvendo minhas coisas, no outro dia eu tinha que acordar muito cedo, por volta de umas 4h30, 5 da manhã, fez trabalhar. Ali ele não aceitou, né? Passou o dia ali tomando bebida alcoólica e usando coisas do vício e alimentando coisas na mente que não existiam. Sim. Né? Assim, eu imagino por conta do que ele fez, né? Porque quando ele invadiu a casa, que eu vi ele lá dentro, que eu perguntei por que ele estava fazendo aquilo, ele me informou que ele não era um otário, que sabia que eu estava com alguém lá dentro, só que eu não estava com ninguém lá dentro. Então, só assim em casa. Estava só. Sim. E aí aconteceu isso, excelências. Ele chegou a saltar a cerca, abrir a porta, Sim, ingresso na residência. Ele pulou, eu não abri espontâneo. Quando eu acordei, ele já tinha invadido a casa, tinha quebrado o vidro da porta da cozinha. Ali eu fiquei conversando com ele, né? Eu vi que ele não estava armado, que ele só estava nervoso mesmo porque tinha sido dispensado. E abri a porta para a gente poder resolver. Não que eu abri a porta e ele falou isso, né? Insinuando que eu estava com alguém. Sim. E me atacou. E aí foi no quarto, verificar se tinha pessoas e tal, não tinha. Ele me agrediu assim por algumas vezes. Sim. Como foi essa agressão dele nessas algumas vezes? Olha, Foram só verbais ou muito menos? não, até que a verbal não teve. Ele, na hora que eu abri a porta, ele me deu muitos tapas assim na cabeça, né? Insinuando, você pensa que eu sou um otário, que eu sou corno, essas coisas assim, nesse sentido de traição. No dia eu não entendi nada. No dia eu não entendi por que ele estava fazendo aquilo. Até porque quem anda com você, assim, eu não tenho que temer, né? Então, eu fiquei muito assim... eu fiquei muito abalada com o que ele fez, mas depois que o tempo passou, as coisas foram elucidando assim na minha mente, né? Então eu compreendi melhor o que ele fez aqui naquele dia. E esse dia, teve soco também, teve, ou foram só esses tapas? Não, ele deu tapa, machucou minha mão, perguntando quem era que estava lá dentro. Uhum. E aqui no processo, constam algumas fotografias, até no machucado, que a senhora teve no joelho, na perna. Sim. Como é que foi esse machucado? Foi na hora que ele entrou. Aí ele falou as insanidades dele lá. Sim. E pegou e me empurrou em cima desses cacos de vidros, né? Porque ele quebrou o vidro da porta. Ah, sério. Eu ia Então, esses cabos de vidro apareciam. foi aí quando ele me jogou, assim, que ele me empurrou, eu caí em cima dos cacos de vidro. Por isso que da janela. Por isso que eu cortou minhas pernas. Mas ele chegou a empunhar em algum momento desses cabos de vidro para ameaçar a senhora? Não. Hoje eu entendo assim, excelência. Naquele dia, se ele realmente tivesse a intenção de me matar, ele teria entrado e me matado. Hoje eu consigo entender isso, né? Porque ele ficou ali um tempo comigo e ali eu fiquei só esperando uma oportunidade de fugir dele, né? Que era saltar o portão para fora. Aí ele fazia as agressões, ficava lá falando aquelas insanidades como se eu tivesse com outra pessoa. E aí parava, né? Numa dessas que ele parou, eu fiquei só esperando a oportunidade de fugir. Entendi. E aí fugi. Aí a senhora foi para onde? Na hora da fuga, passou por cima da cerca? Eu fui a grade por lá de fora, não consegui abrir o portão com a chave, não, porque eu nem sei onde foi parar a chave no meio dessa história. Pulei para fora
e saí correndo. Só que quando eu cheguei lá na esquina, tinha esse moço lá que me ajudou. Era um vizinho. É o vizinho, que inclusive eu não conheço, não tenho amizade com ninguém de nada lá. Porque a minha vida é só entre e sai para trabalhar e volto para casa para trabalhar. Então, eu não tenho amizade com os vizinhos. Esse vizinho estava lá fora e ele falou para mim que ele estava escutando eu pedindo socorro desde a hora que eu comecei a pedir socorro. Porque na hora que ele começou a me agredir, eu já comecei a gritar, né? Socorro, socorro, para alguém me acudir. Aí eu falei para fora. Algum episódio de que ele tentou uma esganadura, a senhora enforcamento com o braço. Não. Não, me deu uns tapas na cabeça. Que é popularmente conhecido como gravata, mata-leão, aconteceu algo assim. Não. Certo? E durante essa confusão, esses tapas na cabeça, depois de ter jogado a senhora sobre os cantos de vidro, algum momento ele fala, durante esses atos, ele fala, verbalizou alguma coisa, falou alguma coisa para a senhora, assim, além dessa questão de que, aspas, ele não seria corno, fecha aspas, assim, além disso, ele falou alguma outra coisa, verbalizou alguma intenção contra a senhora, dizendo, Só falou poucas coisas. Quando ele entrou, ele falou isso, né? Se eu achava que ele era um otário, que se eu achava que ele não sabia que eu estava com outra pessoa lá dentro, foi somente isso aí. Depois não falou mais nada. algum momento ele verbalizou, eu vou te matar, eu vou beber seu sangue, coisa do tipo. Não, nesse dia lá, quando ele me cortou, eu falei, para, você está me machucando, você já me machucou demais. Ele estava com as mãos cortadas. Eu falei, você está me machucando muito. Aí ele falou assim, vou chupar seu sangue, vou chupar meu sangue. Ele estava com os cortes na mão. Que eu falava aquilo que eu ouvi. Aí ele pegava, ficava chupando assim o sangue dele. Assim. Entendi. Mas fora disso não teve nenhuma outra ameaça. Ele não fala assim, hoje você não passa de novo, mas Não. certo. Ele chegou a algum momento jogar a senhora, além desses cabos de vidro, jogar a senhora sobre algum outro local, dentro da casa, alguma coisa assim. Não. Certo. Se me tirou lá, depois eu fiquei em pé, esperando uma oportunidade para fugir, né? Fugir dele, né? Havia uma fotografia no processo foi uma pia que um cano quebrou e pelo menos em tese, né? Ele ter colocado a cabeça da senhora nessa água para sufocá-la. Aconteceu, né? Aconteceu. Ele me empurrou lá perto dessa torneira lá fora, porque ele me empurrou, eu lembro que a torneira quebrou e tal. Mas eu não tenho mais, assim, muitas lembranças, assim, sabe? Certo. Eu tenho muita lembrança da hora que ele avançou pro ataque. Nessa hora eu tenho lembrança certa. E depois desses fatos, assim, primeiramente, foi determinado inicialmente a colocação de tornozeleira, né, com sobreta, não se aproximar da senhora. Houve algum contato, ele foi atrás da senhora, violou os termos da tornozeleira. Não. Ele não, depois que ele recebeu, que a senhora foi concedidas as medidas protetivas, né, da lei Maria da Penha em favor da senhora, o Peterson não te procurou mais. Não. Certo. E a senhora ficou muito atemorizada nesse dia, amado? No dia que a senhora machucou a perna, como é que foi? No dia eu fiquei bem assustada, Excelência, porque eu nunca tinha sido agredida, assim, de tal forma, né? Então, assim, eu realmente fiquei muito abalada, desestabilizada emocionalmente com aquele dia lá. Só que o Peterson que eu conheço, ele não é o Peterson daquele dia lá, sabe? No decorrer desses 3 anos que eu fiquei com ele, ele é um cara passivo, muito companheiro, gostava de ficar ali comigo. Ele nunca tinha me agredido antes, né? Mas ele já estava contrariado, porque
eu estava me desfazendo muito dele, né? Vocês estavam encerrando um relacionamento. Eu estava desgastada por conta de vício, mas por conta de vício, mas ele, assim, ele nunca me agrediu antes. Certo. Ele não me agredia. A senhora havia dito aqui para mim que estava na escala de sexta, sábado, domingo, né? Sim. A senhora trabalha com o quê? Sou freelance, né? Eu sou multifunção, faço várias funções. Sim. Então, eu tinha uma escala para sexta, sábado e domingo nesse dia. Sim. E eu tinha saído para comprar um material para poder trabalhar nessa escala. Por isso que eu tinha mandado ele dormir na casa dele, porque eu ia acordar muito cedo, né? Entendi. E depois esse corte aqui, senhora, além desse corte que teve na perna, né? Eu vi também aqui algumas fotografias assim, da senhora com alguns equimós, né? Que era aquela. Ficou com manchas roxas, né? Além disso, mais alguma outra lesão que a senhora tem sofrido? Não, Ficou com alguma lesão em alguma outra parte do corpo, na cabeça, pescoço, tórax? não, só a cicatriz do corte, né? Ficou uma cicatriz no meu pé. Também consta aqui que a senhora precisou até ficar um tempo hospitalizada, né? Por causa desse corte, não foi liberada na hora. Quanto tempo que a senhora ficou hospitalizada? Não foi muito tempo, não. Eu fui para o hospital, né? A médica. E logo em seguida me liberou. Você estava no hospital regional da Tabatinga? Sim, E a senhora precisou ficar muito tempo sem trabalhar por causa desse machucado? eu fiquei um tempo, né? Quanto tempo a senhora consegue estimar? Eu fiquei mais ou menos um mês sem trabalhar, mas mais por conta, assim, do emocional. Eu fiquei muito abalada com tudo, assim. Mas passou de um mês, foi menos de um mês. Passa. Eu fiquei mais ou menos um mês sem trabalhar e hoje eu trabalho normalmente. Mais pela questão psicológica que pela questão física. Sim, sim. Quanto tempo depois tirou os pontos do joelho? Não sei, foi rápido, eu fiquei uns 5 dias, 6 dias. Entendi. E a senhora sofreu algum tipo de pressão, contato da família para contar o depoimento, algo assim? Não, Alguém mais alguém da sua família, sua mãe, a senhora tem uma filha também, né? tem duas. Os filhos que não é o seu Peterson. Não, Certo? Alguma delas sofreu algum tipo de recebeu algum contato ou sofreu algum tipo de pressão, sua mãe ou suas filhas? não, O seu Peterson, em algum momento, segurou um carro de vidro, foi na direção com esse carro na mão, utilizando como objeto importante ou para fim de te machucar? não, Além dessa cicatriz no joelho, ficou alguma sequela, alguma coisa? não. Ok. Eu não tenho mais perguntas. Doutor Márcio, doutor de Justiça, tem pergunta? Bom dia. Bom dia. Tentar aqui ver só uns trechinhos. Também não vou esticar muito. Ok. Tá. É o seguinte, a gente tem um depoimento da senhora na delegacia. Tem as declarações que a senhora deu lá no INR. E nós temos um terceiro depoimento, que é quando a senhora foi lá no juizado de violência doméstica. Eu sou com o secretário e fez uma série. Temos 3 depoimentos da senhora. Sai. Esse de hoje está diferente dos outros 3. Sim. Então, eu vou fazer algumas perguntas só para esclarecer aqui o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Mas, por lei, eu já vou obrigar a alertar a senhora que, se ficar provado que a senhora mentiu contra o réu, vai ser a senhora que vai virar ré depois, porque eu vou processar por demissão caluniosa.
No dia dos fatos, a senhora disse o seguinte: ele não tentou me matar, se ele quisesse, teria me matado. Mas a única agressão que a senhora disse que foi praticamente uns tapas na cabeça. Então, me pergunto, ele chegou a dar socos na sua cabeça? Não, A senhora disse que ele tinha dado. tapa, né? Ele tentou enforcar a senhora lá no torneiro? Não, A senhora disse que ele tinha feito isso. certo. Quando ele estava lhe batendo, ele xingou a senhora? Não, Na delegacia, a senhora disse que ele xingou de vagabunda, ele ameaçou de morte. Vagabunda, safada, puta, que está me traindo, vou resolver isso. Faço uma pergunta, vou fazer assim. Durante essas agressões, ele falava mais alguma coisa para a senhora? não, A senhora disse que, enquanto ele me espancava, ele dizia que hoje eu vou beber do seu sangue, hoje eu vou matar você, sua vagabunda, que você não passa de hoje, você está morto macho. Está pensando que eu sou otário? A senhora disse que ele falou tudo isso. certo. Foi mentira? Não lembro de eu ter falado assim, né? Esses fatos ocorreram no dia 9 de março. A senhora foi lá no juizado, basicamente no dia 7, obrigado, 27 de março. Então vamos arredondar aí mais ou menos uns 20 dias depois. Certo. E a senhora narrou todos esses fatos. E com base nessa sua narrativa, ele foi denunciado por tentativa de feminicídio. Eu pergunto, foi tudo mentira que a senhora disse? Não, mentira, né? Ele tentou enforcar na torneira? Não, Ele não deu soco na sua cabeça? não, Ele não disse, hoje eu vou beber do seu sangue, vou te matar, sua vagabunda? não. Ele falou assim que ia beber o sangue, chupar a mão dele, né? Mas não lembro assim de tantas coisas assim aí, como você está dizendo. Então, Certo. encerrar minhas perguntas por aqui e mostrar à senhora que a senhora para mim está mentindo, eu vou pedir só de inquérito dentro da situação caluniosa com a senhora. Certo. Encerrada a nosso Ministério Público, passa a palavra a defesa, a doutora Priscila, a doutora Hélio, Pedro e o doutor Lucas. Bom dia. Senhora Valdilene. Como que era a convivência da senhora com o senhor Peterson antes do dia 9 de março de 2023? Excelência, a relação era passiva. Ele nunca me agrediu antes desse fato aí. Então, no dia que ele fez isso, eu fiquei muito abalada e surpresa com aquele Peterson que eu vi lá aquele dia. Porque, com exceção desse dia, ele era um cara passivo, companheiro, gostava de estar em casa. E é isso. O senhor Peterson trabalhava? Autônomo, Qual era a profissão dele? pintor. Então, ele sempre que tinha serviço, ele Sim. ia ou ele criava casa para não ir trabalhar? Sempre que tinha, ele ia fazer sempre. Sei. Eu gostaria que a senhora explicasse para mim, porque ficou um pouco confuso na denúncia, se a senhora pulou um muro ou um portão. Eu pulei a grade da minha casa, lá não é muro, lá é grade. É uma grade. Grade. Essa grade da senhora tem aquelas lancinhas que a gente chama de alfedículo? Não, é liso? É isso. Totalmente liso. Uma questão que eu gostaria que a senhora deixasse claro aqui para a gente. Tem o episódio que a senhora caiu por cima dos cacos de vidro e tem o episódio que caiu por cima da torneira que quebrou. Cano que quebrou torneira. É cano ou torneira? Uma torneira da rua, que sai água da rua. Ah, sai água da rua.
A senhora foi jogada em cima desses vidros e dessa torneira, ou a senhora foi empurrada por ele e caiu por cima? Eu fui empurrada. Ele jogou propositalmente ou foi durante um empurrão? Aí, naquela confusão, né, ele me empurrou, eu Caiu. Onde que desliga a água da casa da senhora? É dentro do lote ou fora do lote? fora do lote. Fora do lote. Quando a senhora pulou o portão, a senhora se machucou? Não, não quebrei nada, mas machuquei devido à altura, né? Pulei lá de cima, deve ter uns 2 metros, mais ou menos. A senhora pulou lá de cima para o chão? Aí, Caiu de pé ou... porque eu tinha que sair, né? E foi a oportunidade que eu vi, foi de pular mesmo. Entendi. A senhora caiu de pé, Não caí de pé e foi. correu. E a senhora, nesse ato, a senhora machucou para subir ou não cair? Não, acho que Não? É porque no outro depoimento a senhora disse que machucou muito enquanto pulou. quando eu pulei, eu fiquei com os pés muito roxos, né? Mas eu creio que tenha sido da pulada. Entendi, não no impacto do chão. Sim. Tá. Quando a senhora vai do portão, pula, em algum momento o Peterson foi segurado por alguma coisa, ele estava no chão, ele estava trancado, que o impedia de perseguir a senhora? Tava trancado o portão, né? Uhum. Ele conseguia, se ele quisesse, ele teria perseguido a senhora? Sim. Se ele quisesse, ele teria impedido a senhora de sair? Sim. Eu estou satisfeita, sem mais perguntas, excelência. Obrigado, doutores. Pergunto aos senhores e senhoras jurados, se tem alguma pergunta, se tiverem, podem fazer por intermédio dos oficiais, da senhora Renata, do senhor Plínio. Ok, agradeço a presença e a pergunta da senhora. Finalizado.